Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 3, qual a recompensa por ter todos os pecados justificados, aborda os seguintes assuntos. 3.1 Quais são as recompensas recebidas na vida física? 3.2 Quais serão as recompensas eternas? Neste vídeo, abordaremos o assunto 3.2 Quais serão as recompensas eternas? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 3.2 Quais serão as recompensas eternas? Como estudamos no item 3.1, quais são as recompensas recebidas na vida física? O reino de Deus já está na Terra desde o primeiro século e os cristãos já usufruem de recompensas. Porém, as melhores estão por vir no futuro. Estudamos no item 1.3 quais são as consequências do pecado, que aqueles que forem banidos totalmente e permanentemente de Deus terão a perda de todas as coisas que gostam e anseiam para si mesmos. Em contraste, aqueles que entrarem na comunhão íntima com Deus terão todas essas coisas. Se perguntarmos para várias pessoas o que elas mais querem na vida, certamente a maioria delas dirá que quer ser feliz. É claro que felicidade é algo subjetivo. As pessoas querem ser felizes, mas as coisas que fazem uma pessoa feliz podem ser diferentes das coisas que fazem outra pessoa ser feliz. Porém, há coisas que, certamente, deixariam qualquer pessoa feliz. Façamos uma breve relação delas e, a seguir, observemos como serão obtidas pelos justificados por Deus. Pessoas amam ter a sensação de satisfação. Os justificados por Deus terão sensação de plena satisfação, de forma constante, ao estarem em comunhão íntima com Deus. Se sentirão tão bem que as melhores sensações que tinham na terra parecerão nada. Pessoas amam receber amor, acolhimento, aceitação e aprovação dos demais, especialmente daqueles que são considerados mais importantes. Os justificados por Deus terão isto quando Cristo confessar seus nomes diante de Deus e de seus anjos no juízo final. Também terão isto na comunhão íntima com Deus nos novos céus e nova terra. Pessoas amam ser reconhecidas por seus esforços. No juízo final, Cristo dará reconhecimento e glória aos justificados, confessando seus nomes diante de Deus e seus anjos. Pessoas amariam obter um corpo maravilhoso, bonito, glorioso e imortal, que não possa ser estragado por coisa alguma, seja pela idade, doenças, acidentes, etc. Os justificados por Deus o receberão na ressurreição dos mortos. Pessoas amam um ambiente cheio de alegria e paz, onde todos se entendam e sejam fraternais. Os justificados por Deus receberão isto na comunhão íntima com Deus e com os demais justificados nos novos céus e nova terra.
Pessoas amam a ausência de maldições, tristezas, sofrimentos, contendas, guerras, fomes, doenças ou qualquer coisa ruim. Os justificados por Deus estarão livres destas coisas nos novos céus e nova terra. Pessoas amam quando a justiça é feita a elas. Exemplos são a restituição de algo roubado, com a devida correção, ou a punição justa de alguém que praticou o mal. No juízo final, os justificados por Deus participarão do julgamento contra os não justificados, e até mesmo contra anjos desobedientes. A segunda vinda de Cristo trará, juntamente com o julgamento final e a destruição da presente criação, as recompensas máximas para os fiéis: a ressurreição dos mortos em corpos glorificados e os novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. João 5, 28 a 29, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 1 Coríntios 15, 20 a 26 e 51 a 55, 2 Pedro 3, 10 ao 13, Apocalipse 21, do 1 ao 8. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28 a 29. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, na companhia dele, os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 20 a 26. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 51 a 55. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão.
Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro 3, 10 ao 13. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, do 1 ao 8. A recompensa eterna para aqueles que praticarem o Evangelho é tão grande que, quando comparado aos sofrimentos de nossa vida física, faz tais sofrimentos parecerem nada. Romanos 8,18, 2 Coríntios 4,17. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4,17. O apóstolo Paulo afirmou que a recompensa que Deus preparou para aqueles que o amam é tão maravilhosa que nenhum olho, ouvido ou coração humano conheceram. 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Paulo teve um vislumbre do paraíso de Deus, 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Ele deve ter visto uma magnificência tão grande que ouviu palavras indizíveis, as quais nenhum homem tinha permissão para repetir. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. A eterna, constante e plena sensação de satisfação e alegria é encontrada na comunhão íntima com Deus. Salmo 16, 11, Atos 2, 28. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Atos 2, 28.
O livro de Apocalipse retrata, de forma simbólica, os salvos em comunhão íntima com Deus e com Cristo. Eles são representados como uma cidade celestial maravilhosa, a Nova Jerusalém, a qual também é a noiva de Cristo. Apocalipse 21, do 10 ao 14. E ele me levou, no espírito, a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e, junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 10 ao 14. A cidade, sua muralha e portões são retratados com uma beleza formidável em Apocalipse 21, 18 a 21. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, 18 a 21. A cidade não precisa de templo e nem de sol, pois o próprio Deus é o seu templo e luz, como retrata Apocalipse 21, 22 a 23. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 22 a 23. Todos aqueles que se converteram a Deus dentre as nações da terra, até mesmo aqueles que foram reis, darão glória ao Senhor. As portas abertas para os salvos terem comunhão com Deus estarão sempre abertas. Não haverá escuridão, nem nada impuro. Nenhum mentiroso ou abominável fará parte da comunhão entre Deus e os salvos. Apocalipse 21, do 24 ao 27. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 24 a 27. Não haverá mais nenhuma maldição, pois os tronos de Deus e de Cristo estarão entre os salvos, dando-lhes sua maravilhosa luz. Os salvos pertencem ao Senhor e são capazes de ver a face dele, o que constata a comunhão íntima. Eles adorarão a Deus de bom grado, além de reinarem com ele pela eternidade. Apocalipse 22, do 3 ao 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Apocalipse 22, 3 ao 5. No dia do juízo final, a justiça será plena e os justificados serão fartos dela.
Mateus 5:6, Romanos 2, do 5 ao 9. Os justificados participarão do julgamento de não justificados e até mesmo de anjos desobedientes. 1 Coríntios 6, 2 ao 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5, 6. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos 2, do 5 ao 9. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios 6, 2 a 3. Cristo confessará os nomes dos justificados diante de Deus e de seus anjos, dando-lhes glória, reconhecimento, aceitação, acolhimento e aprovação. Mateus 10, 32 a 33 e Lucas 12, do 8 ao 9. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32 a 33. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, do 8 ao 9. Já tínhamos estudado no item 1.1 qual o significado de pecado, que o ser humano foi criado para ter comunhão íntima com Deus. Compreendemos agora que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada na comunhão íntima com Deus. Portanto, entenda de uma vez por todas que você jamais vai ser verdadeiramente e plenamente feliz enquanto não estar em comunhão íntima com Deus. Obrigado por sua atenção.